Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Maria e quero te convidar para refletirmos no nosso ano bíblico, que está no livro de Levítico, no capítulo 21 ao 24. Nós vimos aqui, no capítulo 21, que Deus ele fala sobre as leis do sacerdote, as leis para os sacerdotes. E o sacerdote, ele não poderia entrar em contato com algo imundo. Se o seu pai, sua mãe, irmão ou irmãos viesse a falecer, se não tivesse outra pessoa para poder manusear o corpo, sim, ele poderia ter esse contato. Mas o sumo sacerdote não poderia ter contato com nada imundo. Diz aqui para nós no capítulo 10 do verso no capítulo 21, no verso 10, o sumo sacerdote entre seus irmãos, cuja cabeça foi derramado óleo da unção e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Não se achegará a cadáver algum, nem se contaminará por seu pai ou sua mãe. Ele não poderia ter contato com nada imundo. Então, nós vemos aqui também leis acerca do comer coisas santas, está no capítulo 22. Também os animais sacrificados que devem ser sem defeito, assim como Cristo foi e é sem defeito, assim os animais que fosse apresentado ali, oferecido como oferta, não poderia ter nenhum defeito ali em holocausto, né? Vamos pular um pouquinho o capítulo 23, que a gente vai voltar nele, vamos para o 24. Também fala a respeito do azeite para o candelabro não poderia ficar vazio, ele tinha que estar sempre ali com a chaminha acesa, o azeite lá dentro dele. E o pão para a mesa do Senhor e também a pena do pecado de blasfêmia. Nós vemos aqui que o azeite é a representação do Espírito Santo. Como está o nosso azeite? Será que nós estamos todos os dias ali invocando o Espírito Santo em nossas vidas? Essa é a função do azeite. E o sacerdote era para manter aquele candelabro aceso o tempo todo. Voltamos para o capítulo 23, nós vemos aqui as festas solenes. Durante todo o ano, o povo de Israel, eles iam a Jerusalém 3 vezes no ano. E a primeira festa era a Páscoa do Senhor. A segunda, pães asmo, terceira, as primícias, quarta, Pentecostes, quinta, a trombeta, sexta, o dia da expiação e sétimo, a festa dos tabernáculos. Aqui na Páscoa, eu quero ler esses versos aqui que diz bem assim. No mês primeiro, já está no capítulo 23, no verso 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, dia 14, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Estava findando o dia. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos. Hoje era a Páscoa, amanhã já o pães asmos. A festa de pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias fareis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então, aqui Jesus está nos falando, Deus está nos falando que a Páscoa, no dia 14, e já no dia 15 os pães asmos. E no dia daqueles pães asmos, no primeiro dia não era para ser feito nada. E nós vemos aqui que estas festas são a representação da cruz. A cruz antes da cruz. A cruz lá no início, lá no Antigo Testamento. Por que muitas pessoas nos fala, não, isso aí é coisa do passado?
O que aconteceu aqui no Antigo Testamento era sombra, Hebreus fala, era sombra do que tinha que vir, do que estava vindo, é a sombra de Jesus. Então, Deus, ele queria ensinar para o povo, ele queria ensinar para nós tudo o que estava acontecendo e que ia acontecer de forma mais profunda. Nós vemos que quando Jesus morreu, no sábado, ele descansou, ele ficou, e no domingo, já pela manhã, ele já começou, ele já se levantou do túmulo e ele já deu ordens para os seus discípulos. E nós vemos aqui as festas das primícias. As festas das primícias, as pessoas tinham que levar os seus primeiros frutos para essa festa. Era a minha apresentação em agradecimento a Deus pelo que Ele me dá, pelo que Ele me concede. Então, ali o meu coração agradecido tirava ali o melhor fruto da terra, o melhor fruto que Deus me concedeu. Pode ser o fruto, pode ser o boi, era o melhor que Deus me deu ali e levaria a Deus. Isso que acontecia também em Pentecostes. E também aqui nas festas das primícias, Deus pedia algo aqui muito interessante que se completa aqui em Pentecostes. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 éfa de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aqui está pedindo um pão sem fermento. Era a farinha e o azeite, não tinha fermento. E aqui na festa, e esse pão representa o quê? O pão sem fermento representa Jesus, o Cordeiro que se sacrificou por cada um de nós. Ele não precisava de fermento, porque o fermento é a representação do pecado. E ele era e é santo. Então ali Deus pedia, ali era uma representação de algo santo, sem fermento. E já aqui em Pentecostes, Deus pede aqui: das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 éfa de farinha, serão levedados. E eles tinham fermento. O fermento é a representação do pecado. E quando o sacerdote recebia aquele pão, ele representava eu e você. Ele nos representa. O pão com fermento representa a humanidade. Tanto que quando aconteceu o Pentecostes, que foi 50 dias depois do dia 16, que no dia 14 Jesus morreu, no dia 15 a festa dos pães asmos, Jesus ficou ali na sua tumba, Jesus ficou ali sem se apresentar para ninguém, Jesus ficou em um gesto de adoração ali. E no dia 16 ele já se levantou. Então do dia 16 há 50 dias acontecia a festa do Pentecostes, que era para ser levado esses 2 pães com fermento para o santuário, representando o quê? Representando a humanidade. E nós vemos lá em Pentecostes, quando Jesus deu ordem para os discípulos oraram por 10 dias e o Espírito Santo agiu na vida de pessoas pecadoras, como nós. E naquele dia, após a pregação de Pedro e a ajuda ali das pessoas que estavam com ele, dos apóstolos, foram batizadas 3.000 pessoas. 3.000 pecadores se converteram. É a representação dessas pessoas, estava lá atrás, nesses 2 pães com fermentos, 2 pães levedados. E nós vemos aqui também o dia da expiação, o dia que as pessoas elas ficaram aflitas, sem saber se Deus ia aceitar o pedido de perdão delas. E quando Deus aceitava,
o seu perdão, todos reconheciam que Deus é grandioso e poderoso. Eles ficavam contentes porque eles não iam ser eliminados. Irmãos, nós temos que estudar a fundo essas passagens. Muitas vezes nós achamos que porque está lá no Antigo Testamento não vale mais. Mas aquilo era sombra, é algo do que estava por vir. Então, se a gente entende ali o que Cristo fez por nós, nós dizemos que entendemos, por que não tentar entender o que Deus já estava mostrando ali que ia acontecer para nós, que ia acontecer na nossa vida? Porque aconteceu, nós vimos que Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado, Jesus descansou ali na tumba e Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana, e Jesus mandou ordem para os discípulos que ia encontrar com eles, e nós não aceitamos. Nós temos que aceitar a Bíblia por um todo, de capa a capa. O que é difícil para a gente acreditar é porque nós ainda não foi descoberto, o véu não foi desvendado. Quem desvenda o véu é o Espírito Santo. Se nós orarmos e pedirmos a Deus o Espírito Santo em nossas vidas, Deus vai nos conceder. E o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele mostra para nós como é que as coisas são e como é que nós temos que viver e fazer. E aí nós vemos que quando o povo era aceito, seu pedido de perdão era aceito, eles em seus tabernáculos, na festa dos tabernáculos, em suas tendas só tinha alegria. Jesus, Deus aceitou a nossa oferta, Deus aceitou o nosso pedido de perdão. Então nós vemos que nós por nós mesmos não somos, não temos e não faremos nada, se não for pelo sangue do nosso Redentor. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus diz isso. E aquele sangue que era derramado lá do Cordeirinho era só sombra do verdadeiro e grandioso Cordeiro que ia vir e nos salvar. Então que isso possa nos despertar para desejar aprender o que Deus tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém.